Hoje eu vou falar sobre o livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell. E eu terminei de ler esse livro esses dias e vou explicar um pouco. Esse livro, ele inicia contando a história de uma granja, que era a Granja Solar, e o dono dessa granja era o Senhor Jones. E aí ele, assim como todas as granjas, né, ele usufruía dos bens que os animais produziam, os ovos, os leites. Ele criava porcos para matar esses porcos, para vender as carnes. E aí até que um certo dia, o porco mais velho da, dessa granja, ele era o líder, assim, ele, né, que comandava e tal. E aí ele falou assim, vamos fazer uma reunião e a gente tem que discutir a nossa situação aqui na granja. E aí ele chama todos os outros animais, todos vão pra reunião, lá tem vaca, cavalo, cachorros, galinhas, égua, outros porcos, pássaro. E aí eles decidem que eles vão se revoltar, que eles vão revoltar-se contra Jones e vão, Sr. Jones, e vão expulsá-lo, porque eles não aguentavam mais viver nessa situação e que tudo que eles produziam, eles não conseguiam usufruir dos seus próprios bens que eles próprios produziam, que era só para o Sr. Jones, ele que se aproveitava de tudo, ele que tinha todas as vantagens, enfim. Eles decidem, então, se rebelar. Né? E aí, numa certa noite, eles montam tudo, ajeitam tudo e falam como vai ser. E aí, na noite seguinte, o Sr. Jones, ele bebia muito, ele chegou bêbado. E aí eles foram, enfrentaram, e aí eles conseguiram expulsar o Sr. Jones, e acho que tinha alguns empregados também, se não me engano. E eles conseguem expulsar o Sr. Jones da granja. Então, eles reinam sobre a granja. Eles são agora os donos da granja. O Sr. Jones não teve coragem de voltar porque os animais realmente enfrentavam, lutaram contra ele. E aí, então, estabelece-se uma nova forma de viver, né, nesse lugar. E aí eles definem que o nome agora não vai ser mais Granja Solar, que vai ser Granja dos Bichos. Eles mudam o nome. Eles criam alguns mandamentos que devem ser seguidos, né? Que nenhum animal é diferente, são todos animais iguais e que nenhum deve usufruir mais do que o outro, todos têm direitos iguais, todos comem devem ter direito à mesma quantidade de comida, nenhum deles vai utilizar roupa, nenhum deles pode dormir nas camas, nenhum deles pode entrar na casa do Sr. Jones, porque eles são bichos, animais, e eles vão viver como animais, iguais na granja. E eles também têm um hino, né? Eles criam um hino que é chamado Bichos da Inglaterra, e aí eles cantam sempre esse hino, né? Que é o hino que significa a vitória deles e que agora eles são livres. Aí, assim, não tem líder, mas tem sempre alguns que dão a iniciativa, que são os que conseguem ler. Aí eles começam a ensinar os outros a ler, para que eles consigam, né, tenham esse dom. Porque antes eles não liam, não faziam nada, eram apenas bichos empregados. Agora não, eles estudam, eles leem. E nesse livro aqui os bichos conversam. Aí, só uma analogia. É, então, aí aos poucos, é, os, um porco especificamente, que é o Napoleão, ele arma uma trama e consegue expulsar o outro. Então, aí esqueci de contar que o porco que lidera tudo é o major, mas ele é o mais velho de todos. Então aí, logo depois ele morre, ele nem fica muito tempo vivo, e aí eles fazem o enterro e tal, e aí que fica no comando Napoleão e Bola de Neve. E eles queriam bem para todos. E aí algumas ideias dele eram um pouco divergentes, as suas ideias. Então, Napoleão, vendo isso, ele queria ser o único certo, ele queria reinar ali, queria que fossem as ideias dele. Mas aí, como era votação, todo mundo que escolhia, e as ideias de Bola de Neve sempre eram melhores pro bem social. E aí o que acontece? Ele arma uma armadilha pra Bola de Neve e consegue expulsá-lo. E aí ele faz toda uma trama, todo um enredo, né? E faz com que as pessoas acreditem que Bola de Neve era do mal, faz com que eles falam que foi Bola de Neve responsável por que ele era aliado ao Sr. Jones. Então, assim, eles têm uma lábia muito boa, que chegou um momento no livro que eu me perguntei, poxa, será mesmo que ele era aliado ao Sr. Jones e eu não percebi isso? Então, eles têm uma lábia realmente muito boa, esse que é o Napoleão e Garganta, que é o outro
né, que fica do lado dele. E os cachorros também sempre defendem ele. Então, são as ideias dele. E não tem mais votação, eles suspendem a votação. E, tipo, tudo a partir de agora é ele que vai definir o que cada um vai comer, quantos dias ou quantas horas cada um vai trabalhar. E aí eles colocam na mente dos animais de que a forma dele é a correta, de que ele vai trabalhar muito para o crescimento da granja. E aí, assim, o tempo vai passando e o que era para ser igual, que todos os animais eram iguais, isso fica diferente. Porque Napoleão ele começa a usufruir de alguns benefícios que os outros animais não usufruíam. E aí, assim, esses animais, eles são tão ali bitolados com as ideias de Napoleão que eles nem param para se perguntar, mas não eram animais iguais? E por que que Napoleão e a sua corte podem dormir nas camas, podem utilizar roupas, eles aprendem a ler e a gente parou com os estudos, a gente não sabe mais ler, não consegue mais aprender nada. Eles não pensam isso, então eles só falam. Napoleão fala, não, isso é o melhor para todos, e eles acreditam piamente de que Napoleão está certo e de que Napoleão é o chefe, que todos têm que seguir Napoleão. E assim, é uma história muito legal porque ele faz, no finalzinho tem o pós-fácil do tradutor, Christopher Hitchens, e aí ele faz analogia com, para quem conhece, a Revolução Russa, de todos os líderes que existiam naquele período e de quando foi tomado o lugar, né, Stalin tomou o lugar, e aí tem as comparações de que cada bicho, quem era cada um naquele período da Revolução Russa. E como naquele período não podia publicar contra e tal, porque era uma ditadura instaurada ali, então ele escreveu esse livro, né? Que faz uma analogia, só que utilizando os bichos e tal, só pra que fique a história disfarçada e tal. Mas esse livro eu recomendo muito. Ele é muito legal, é muito fácil de ser lido. George Orwell é incrível, as ideias dele são geniais. E aí é isso. Eles têm essa ideia de que os humanos são do mal e eles são do bem e que todos os animais são iguais e que eles devem ver igualdade. E eu acredito que é só isso mesmo sobre esse livro. Não vou falar muita coisa porque senão eu vou dar spoiler. E eu quero mesmo que vocês leiam esse livro. Muito bom. E aí eles tinham um lema que assim, 4 pernas bom, 2 pernas ruim. E aí, às vezes, quando tinha alguma discussão entre Napoleão e Bola de Neve, eles ficavam, né, falando, não, minha ideia é assim, assim, assim. Ah, não, a minha ideia é que é a melhor, tal, tal. Aí as ovelhas vinham e começavam a cantar. 4 pernas bom, 2 pernas ruim. E elas gritavam muito alto. E aí acabava a discussão. Então era sempre isso. Achei isso bem engraçado. Que sempre tinha algumas ali que ficavam ali prestando atenção e tal, e elas faziam um tumulto na reunião ou na assembleia, o que é que eles chamam, esqueci o nome. E aí elas faziam um tumulto, lá, 4 pernas bom, 2 pernas ruim, e ficava repetindo, até que a discussão acabava. E aí é isso que eu queria falar. Sobre livro, recomendo muito, 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 muito legal. Pra quem quiser ler em inglês, ele se chama Animal Farm, em inglês. Mas aí é isso. Obrigada por terem assistido o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. E se quiserem ver outros vídeos, é só clicar aqui outras resenhas que eu também fiz de outros livros. Tchau!